Graça e paz, amados. Você está assistindo mais uma série Compreendendo as Escrituras. Eu sou o pastor João Batista, pastor da Igreja Luz para os Povos. E o tema hoje do nosso estudo é Davi, o homem segundo o coração de Deus, ok? A Bíblia, ela diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, como Davi foi segundo o coração de Deus, se ele cometeu muitas atrocidades? Então, muita gente não entende este elogio dado a Davi. Ou tem pessoas que entendem de forma errada. Vamos então, queridos, compreender por que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, ok? Como pode Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus se ele, por exemplo, adulterou, ele enganou, ele mandou assassinar a Urias, ok? Fora outros pecados que Davi cometeu. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa expressão, homem segundo o coração de Deus, só aparece no Novo Testamento, ok? Nós não vemos no Velho Testamento. E aparece na narrativa do apóstolo Paulo. Vamos ver isso? Atos, capítulo 13, versículo 22. A palavra diz, Paulo aqui, dizendo, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo, ele estava na sinagoga de Antioquia, e ele então citou, na verdade, o texto lá de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Nós vamos ver esse texto, tá? Paulo fez uma citação. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Que diz, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Aqui era o profeta Samuel falando diretamente para Saul. Então nós vemos aqui que na rejeição de Saul, nós já vemos aqui o primeiro indício do que é ser segundo o coração de Deus. Amém? Agora, o que não é ser segundo o coração de Deus? Antes, nós vamos aprender sobre isso, pois aqui é que muita gente faz toda a confusão, tá? Então, nós aprenderemos o que não é ser segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, não é ser impecável, ok? Então, uma pessoa que é segundo o coração de Deus não quer dizer que ela seja impecável, que ela seja uma pessoa perfeita. Não existe, meus amados, sobre a face da terra, ninguém perfeito. A palavra de Deus diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, está escrito. A única exceção foi Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele viveu sem pecado entre nós. Ele que se encarnou, ele assumiu a forma humana, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, só que nele não havia pecado. Então Jesus foi o único homem que não pecou. Agora, todo ser humano, com exceção de Jesus, é imperfeito e cheio de defeitos, tá? Então, ser segundo o coração de Deus
não é cometer pecados menos graves. Tem pessoas que pensam, né, que se pecar e o pecado for menos grave, aí a pessoa é segundo o coração de Deus. Então isso está na cabeça da maioria das pessoas, né? Elas fazem diferenças entre pecados, os mais graves e os menos graves. Agora, na visão de Deus, meus irmãos, tanto o pecado de adultério como o pecado, por exemplo, da mentira, estão na mesma lista das pessoas que não herdarão o reino dos céus. Vamos ver isso na palavra? Apocalipse, capítulo 21, vamos lá agora para Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. A palavra de Deus diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, em outras versões aí está aos adúlteros, ok? Aqui nessa versão está aos imorais, mas envolve, né, tudo isso. Aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Vejam só, né? O mentiroso está aqui nessa lista também. A parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vejam que na visão de Deus, queridos, não há diferença de pecado. Pode haver diferença na questão das consequências, ok? Das consequências do pecado, há diferenças. Mas, aos olhos de Deus, tanto o mentiroso quanto o adúltero, né, o imoral, serão lançados no lago de fogo, como está escrito aqui. Né? E estarão queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora, se Deus só enxergasse em nós os nossos pecados, todos estaríamos perdidos. Vocês concordam comigo? Todos, né? Se Deus olhasse para nós e só visse os nossos pecados. Ok? Ser segundo o coração de Deus não é ser santo do dia para a noite, tá? Não é mesmo. A santificação do crente é um processo, ok? A nossa consagração a Cristo é na medida que nós conhecemos ao Senhor, é na medida que nós permanecemos nele, né? E isso não acontece do dia para a noite. Ok? Dia a dia, vamos sendo transformados, vamos superando os problemas, as faltas, as deficiências que temos. Né? E isso tudo leva tempo, meus queridos. Foi a mesma coisa com Davi. Tá? Davi, ele cometeu muitos erros, na verdade, até aprender lições fundamentais que transformaram a sua vida. Então, não tinha como Davi ser uma pessoa perfeita para ser um homem segundo o coração de Deus. Agora, retornando, né, ao que antes estávamos falando, o que é então ser um homem segundo o coração de Deus? Vamos novamente ver o texto lá de 1 Samuel 13, 14. Vamos voltar lá para 1 Samuel. Capítulo 13, versículo 14. Está escrito, vou ler novamente. Aqui Samuel falando a Saul. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Ser segundo o coração de Deus é agradar a Deus, ok? Aqui poderia ter essa expressão, substituindo essa aqui, né? O homem segundo o coração de Deus. As pessoas que agradam a Deus, elas são segundo o seu coração, o coração do nosso Pai Celeste.
Então, como nós podemos agradar a Deus, ser segundo o seu coração, cheios de defeitos, cheios de deficiências, de debilidades, né? A resposta, queridos, é que é impossível agradarmos a Deus na condição de pessoas pecaminosas, de pessoas falhas. Só é possível agradarmos a Deus através da graça divina. Amém? Sobre nós. A graça que é derramada sobre nós, que nos capacita a fazer a vontade do Pai. Então, vejam que a iniciativa ela é toda de Deus, em primeira instância. Tá? É Deus que derramou a sua graça sobre nós. E essa graça, então, nos capacita a agradarmos a Ele, independentemente dos nossos defeitos, das nossas falhas, meus irmãos. Então, Davi, na condição de pecador, será que é assim que Deus via a Davi? Será que Deus, quando olhava para Davi, ele o via fraco, miserável? Né? Ou Deus o via redimido, perdoado, contristado pelos seus pecados? Como Deus via a Davi, meus amados? Será que ele o via transformado como rei de Israel? No julgamento humano, irmãos, no veredito humano, Davi estava condenado, sim ou não? Ele estava reprovado, inclusive, ele não podia jamais ser segundo o coração de Deus. Este seria o meu julgamento, o seu julgamento. Agora, no julgamento de Deus, meus irmãos, no julgamento de Deus, Davi é um pecador, sim, como eu e você, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que Davi, ele era um pecador redimido, arrependido, amém? Quebrantado, meus irmãos, vivendo ainda no processo de santificação. E isso, então, agradava a Deus, amém? E Deus tinha convicção de que Davi faria toda a sua vontade, independentemente dos seus pecados. Deus certamente continuaria trabalhando na vida dele. Por quê? Porque Davi era um servo de Deus. Então, esta é a ótica de Deus, não somente em relação a Davi, em relação a mim também, em relação a você também. Quando Deus olha para nós, meus queridos, Ele não vê em si os nossos pecados, mas Ele vê a eficácia do sangue de Jesus. Ele já nos vê pessoas justificadas, redimidas para Ele. E isso agrada, então, o seu coração. A perfeição, meus amados, não é possível a nenhum homem, ok? A nenhum homem. Mas Davi foi um homem de verdadeira comunhão com o Senhor, né? Apesar de todas as suas debilidades. Nós vemos essa comunhão quando nós lemos os Salmos de Davi, ok? Nós vemos essa intimidade que ele tinha com o Pai. Vejamos, por exemplo, o Salmo de número 51. Vamos lá para o Salmo 51. Salmo 51. Vamos ler dos versículos 1 ao 5, ok? Aqui Davi quebrantado diante do Senhor, ele faz esta oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então vejam aqui, né? Davi, ele reconhece
que ele era insuficiente, que ele era um pecador, ele reconhece as suas transgressões e ele pede a Deus aqui para que ele se compadecesse dele, ok? Ele está aqui se humilhando diante do Senhor. Leiamos também dos versículos 10 ao 12 do mesmo capítulo e o versículo 17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, queridos, Davi, nessa atitude de se humilhar diante do Senhor, de se arrepender, de se quebrantar na presença de Deus, de não se conformar com o pecado, nós vemos tudo isso quando lemos este salmo. Isto fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. E isso também, meus amados, nos dá a certeza de que nós podemos também ser segundo o coração de Deus. Amém? Davi foi, não porque ele era um super-homem, não porque ele era um homem especial, sabe? Por nada disso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, como eu falei aqui, foi por causa da graça de Deus que estava sobre a vida dele. E esta mesma graça divina é derramada também sobre mim e sobre você. Amém? E um segundo motivo pelo qual Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus foi também em relação ao seu quebrantamento, a sua intimidade com Deus, a sua humilhação na presença de Deus, o que nós vimos aqui na leitura desse salmo. Então, isso não é algo que está distante de mim e de você, sabe? Por quê? Porque essas coisas agradam a Deus e nós devemos agradar a Deus, amém? Agradar a Deus como Davi, agradar a Deus como Enoque agradou também. Enoque agradou tanto a Deus que Deus o tomou vivo para si. A Bíblia registra isto, amém? Então, quando pecarmos, nós devemos, como Davi, encarar os nossos erros. Amém, meus queridos? E também devemos lutar contra este coração enganoso que nós temos. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é absurdamente enganoso, é desesperadamente corrupto. Então nós devemos lutar contra este coração pecaminoso. Pôr a cara no pó, amém? Nos humilharmos diante do Senhor, nos quebrantarmos em sua presença, confessar os nossos pecados, abandoná-los. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, esse alcançará as misericórdias do Senhor. Então isso aconteceu com Davi e deve acontecer conosco também, até porque nós somos muito, muito falhos. Todos nós, meus amados, somos como Davi, temos muitas habilidades, mas fomos escolhidos por Deus, independentemente das nossas falhas. Deus nos escolheu devido ao seu amor imensurável, devido à sua soberania, meus irmãos, devido também à sua abundante graça. Então, queridos, sabedores dessas verdades, temos que lutar, temos que vigiar. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se porventura tropeçarmos, cairmos, qual deve ser a nossa atitude, meus queridos? De nos humilhar diante do Senhor, né? De confessarmos os nossos pecados ali, crer na eficácia do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado.
Então, durante a nossa peregrinação aqui, nós devemos sempre lutar, ok? Nós devemos ir contra a nossa natureza terrena, que a Bíblia chama de carne. Né? Nós devemos lutar também contra o diabo e as suas ciladas, e também contra este mundo pecaminoso. Devemos estar atentos, amém? E lutar contra esses inimigos. Na força do Senhor somos mais que vencedores, amém? Então, quando Deus viu Davi, ainda jovem, e Deus o buscou para que ele se tornasse o rei da nação de Israel, o rei que o agradasse, eu quero dizer para você que Deus ele estava vendo o fim do processo, ok? Na vida de Davi. O que Davi se tornaria, né, com tudo o que lhe aconteceu. Então Deus não estava ali vendo as deficiências de Davi, mas aconteceram e Deus tratou com Davi. E Deus olhou para o fim do processo e não para o início da caminhada de Davi. E é assim que Deus age também comigo e com você. Então não fique aí aceitando o jugo da condenação sobre a sua vida, sabe? Não fique aí, né, sofrendo por causa dessas coisas, mas que você seja transparente com Deus, amém? Como Davi foi, né? Que você se humilhe na presença do Senhor, não fuja de Deus, mas vamos enfrentar a realidade que estivermos vivendo, nos humilhando na presença de Deus e buscando o seu perdão no nosso dia a dia, amém? Dessa forma estaremos sendo aperfeiçoados como Davi foi. Então Deus, em sua soberania e onisciência, como a sua graça, né? A sua graça transformaria Davi, e isso aconteceu, amém? Essa mesma graça também vai nos transformar, né? E por essas verdades que nós aprendemos nesse estudo, nós podemos entender que aos olhos de Deus, meus amados, Deus considerou a Davi um homem segundo o seu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amém? E eu espero que você tenha compreendido o porquê, né, de Davi ter sido chamado homem segundo o coração de Deus. Não que ele era impecável, certo? Mas por tudo que nós falamos aqui, né? Por causa da bendita graça de Deus sobre a vida dele e também porque ele amava profundamente a Deus, né? E o que é com clareza visto nos Salmos, amém? Então, que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus, amém? E que Deus continue trazendo luz sobre nós, em nome de Jesus, amém.